Cláudio caminhava com seus 3 filhos pelo interior de sua cidade. O sol do interior, pesado e ardente, parecia tornar cada passo ainda mais desgastante. Francisco, o mais velho com 8 anos, caminhava com um olhar atento e preocupado, enquanto Ana e Lúcia, as gêmeas de 5 anos, seguravam a mão do pai, inocentes e alheias ao peso do momento. Ao encontrarem uma grande árvore, Cláudio aproveitou a sombra para fazer uma pausa. Com os olhos fixos nos filhos, ele os reuniu em um abraço apertado, uma tentativa de se agarrar a um momento que sabia ser efêmero. "Eu amo muito vocês", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Agora, precisamos continuar nossa caminhada. Será longa, mas no final, tudo ficará bem." Ana e Lúcia, absorvidas pela aventura que imaginavam estar vivendo, sorriram, ignorando as lágrimas discretas que corriam pelo rosto do pai. Francisco, no entanto, percebeu a tristeza nos olhos vermelhos de Cláudio. Quis perguntar, quis entender, mas algo no silêncio do pai lhe disse para apenas seguir em frente. Após uma longa caminhada, o grupo chegou a uma casa simples, mas nitidamente bem cuidada. Do interior, saiu um casal que olhou diretamente para Ana. Cláudio, com uma respiração trêmula, ajoelhou-se para ficar na altura de sua filha. "Ana, querida, você vai entrar nessa casa com esse casal. Eu volto depois para te buscar, está bem?" Sua voz era doce, mas carregava um peso que Ana não compreendia. "Eu não quero ir, papai", murmurou Ana, seus pequenos dedos apertando a mão do pai. "Eu sei, meu amor, eu sei, mas é necessário. Você vai estar bem aqui, prometo." Cláudio a abraçou com força, entregando-a ao casal, que a esperava com expressões de compreensão e gentileza. Ana entrou na casa com relutância, voltando-se para acenar para o pai e o irmão, que com lágrimas nos olhos, acenou de volta. Quando deixaram a casa de Ana, Francisco não pôde mais se conter. "Pai, por que estamos deixando Ana? Ela vai ficar sozinha?" Cláudio, com o coração pesado, olhou para o filho, sua expressão um misto de dor e resignação. "É complicado, Francisco. É para o bem dela." Ele limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. "Vamos, ainda temos um caminho a percorrer." Logo, chegaram a uma casa grande, mais parecida com um sítio, onde um casal os aguardava. Ao fundo, 4 crianças brincavam despreocupadas. Era a vez de Lúcia. "Lúcia, meu amor, agora é sua vez de ir brincar um pouco com essas crianças. Eu volto depois para te buscar, está bem?" Cláudio tentava manter a calma, mas sua voz falhou. Lúcia, porém, não aceitou com a mesma resignação que Ana. Ela chorou, implorando para não ir. O casal gentilmente a segurou pelos braços e a levou para dentro, enquanto ela olhava para trás, para seu pai e irmão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com Lúcia agora na casa, Cláudio e Francisco seguiram o caminho em silêncio. Francisco, observando as lágrimas de seu pai, sentiu uma angústia crescer dentro de si. Ele sabia que algo muito maior estava acontecendo, algo que talvez ainda não tivesse a maturidade para compreender completamente. Cláudio, por sua vez, chorava abertamente agora, soluços sacudindo seu corpo enquanto caminhavam juntos, cada passo os afastando mais de suas filhas, cada passo um eco de despedida não dita. Francisco e seu pai, Cláudio, caminhavam sob o céu escurecido do interior, uma jornada que se estendia além do pôr do sol. À medida que passavam por algumas casas isoladas, Cláudio, com um ar de esperança, apresentava Francisco a alguns casais. No entanto, cada tentativa era recebida com um balançar de cabeça em negação. Francisco, com lembranças ainda frescas da separação de suas irmãs, sentia-se cada vez mais ansioso, pois parecia que seu pai o levava agora para casas de estranhos. À medida que a noite caía, sem encontrar um refúgio adequado, pai e filho se abrigaram sob uma grande árvore. Para Francisco, essa foi a primeira noite dormindo ao ar livre, e embora o céu estrelado oferecesse uma vista encantadora,
o frio intenso tornava difícil apreciá-la plenamente. Aninhados um ao outro, buscaram calor sob o manto escuro da noite. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol cortando a escuridão, Cláudio e Francisco retomaram a caminhada até alcançarem uma rodoviária. Embarcaram num ônibus que os levou para longe da simplicidade do interior em direção à agitação de uma cidade grande. Após algumas horas de viagem, desembarcaram e continuaram a pé, atravessando as ruas movimentadas até chegarem a um grande prédio de aparência imponente. Enquanto Cláudio conversava com uma senhora numa sala dentro do prédio, Francisco ficou sentado sozinho em um corredor adjacente. A conversa parecia longa e séria, e o menino podia apenas imaginar o teor da discussão. Finalmente, seu pai saiu da sala, e o olhar que trocaram foi carregado de emoção. Cláudio abraçou Francisco, um abraço que parecia querer compensar uma iminente e prolongada ausência. "Vou voltar para te buscar, Francisco, como disse com suas irmãs", disse Cláudio, repetindo as palavras que tinha dito antes, mas com uma tristeza profunda marcando cada sílaba. "Você realmente vai voltar, pai?", perguntou Francisco, a voz trêmula refletindo seu medo e incerteza. "Farei o possível, meu filho", respondeu Cláudio com voz e olhar entristecidos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem à medida que se afastava do prédio. Francisco observava a figura de seu pai se distanciando até se tornar apenas um ponto na multidão. A senhora, percebendo o desconforto e a tristeza do menino, o levou até um quarto onde várias beliches estavam ocupadas por outros meninos que o observaram com curiosidade. "Este é o seu novo quarto, Francisco", disse a senhora com um tom de voz reconfortante. "Eu sei o nome deste lugar", murmurou Francisco, uma realização sombria tomando conta de suas palavras. "É um orfanato." "Sim, é um orfanato", confirmou a senhora, tentando suavizar a revelação. "Mas aqui você encontrará amigos e carinho. Não é tão ruim quanto parece." Essa noite, Francisco se deitou em uma das camas do dormitório, cercado por desconhecidos que em breve poderiam se tornar amigos. Mas, enquanto tentava dormir, sua mente estava ocupada com preocupações sobre seu pai e a vida que tinha sido abruptamente alterada. Ele se agarrava às poucas, mas preciosas, memórias que compartilhara com Cláudio, prometendo a si mesmo que de alguma forma não as deixaria escapar, não importa o que o futuro reservasse. 20 anos haviam se passado desde as experiências que definiram a infância de Francisco. Naquela manhã tranquila, ele despertou ao lado de sua esposa, Jéssica, que ainda dormia pacificamente. Ao virar-se, viu Rafael, seu filho pequeno, cujos olhos brilhantes já estavam abertos. "Estou com fome, papai", disse Rafael, com a impaciência típica de uma criança que acorda cedo. A observação de Rafael trouxe um sorriso ao rosto de Francisco, mas também um lampejo de memória sobre seu próprio pai, que sempre acordava cedo para trabalhar na roça. Essa recordação misturou-se com uma ponta de tristeza, pois Francisco tinha apenas fragmentos de lembranças daquela época. "Vamos ver o que temos para o café da manhã", sugeriu Francisco, levantando-se para preparar algo para a família. Na cozinha, enquanto Jéssica se juntava a eles após despertar, Rafael mencionou um projeto escolar que tinha sido proposto. "A professora quer que falamos sobre nossa família até os avós para a escola", contou Rafael, esperando ansiosamente pela história enquanto comiam. Jéssica começou a falar sobre seus pais, detalhando suas vidas e personalidades, mas Rafael logo interrompeu, buscando informações mais novas. "Eu já sei deles, mamãe. Os vejo todo final de semana", Rafael disse, interrompendo com um sorriso. "Quero saber dos pais do papai." Francisco ficou pensativo. Suas lembranças eram como fragmentos de um sonho distante. Ele falou sobre o pouco que lembrava. Trabalhos na roça, os primeiros raios de sol cortando a neblina matinal, a força tranquila de seu pai. Mas essas eram todas as imagens que tinha, nada mais concreto. "Não me lembro muito, Rafael",
Meu pai era trabalhador e gentil, isso eu sei, disse Francisco, sentindo uma melancolia ao reconhecer a insuficiência de suas palavras. Já minha mãe, eu não tenho nenhuma recordação dela. E você vai me levar para acampar como prometeu? Perguntou Rafael, mudando de assunto com a naturalidade das crianças. Claro que sim, vamos montar a tenda hoje à noite no quintal, respondeu Francisco, tentando esconder seu desconforto com uma atividade que sabia ser divertida para seu filho. À noite, enquanto montavam a tenda e se preparavam para dormir sob as estrelas, as memórias de Francisco começaram a ressurgir com mais força. A última vez que havia dormido ao ar livre foi com seu pai, sob uma grande árvore, uma noite marcada pelas lágrimas e soluços de um adulto tentando ser forte. A lembrança era dolorosa, carregada de emoções que ele pensava ter enterrado. No dia seguinte, ao conversar com Jéssica sobre suas inquietações noturnas, ela o incentivou a buscar novamente por seu pai e irmãs. As memórias não te deixam dormir bem porque você precisa de respostas, Francisco. Tente encontrar seu pai novamente, sugeriu Jéssica, segurando sua mão com carinho. Já tentei uma vez, depois que saí do orfanato. Não encontrei nada sobre ele ou minhas irmãs, disse Francisco frustrado. Mas agora é diferente. Você tem mais recursos, mais experiência. A última vez que você foi atrás dele, você tinha apenas 18 anos. Agora você já é um homem de 30. Podemos tentar juntos, insistiu Jéssica com uma mistura de esperança e determinação. Farei o possível, sim. Não só por mim, mas pelo Rafael também. Ele merece conhecer a história de sua família, concordou Francisco, sentindo uma renovada esperança de finalmente reconectar-se com seu passado e talvez, com isso, encontrar um novo sentido de paz. Determinado, Francisco começou a planejar como reiniciaria sua busca. As lembranças de seu pai, embora escassas e embaçadas, eram agora a chama que o motivava a dar a seu filho as respostas que ele próprio nunca teve. Com o apoio de Jéssica, ele sentia que, desta vez, poderia realmente conseguir trazer algum fechamento para as histórias não concluídas de sua infância. Francisco parou seu carro em frente ao antigo orfanato onde havia crescido, um lugar que não visitava desde que completara 18 anos. O edifício parecia o mesmo, mas agora sob nova direção, já que a diretora que ele conhecera havia falecido. Com um misto de nervosismo e esperança, ele adentrou o lugar que tanto lembrava e tanto queria esquecer. A nova diretora recebeu Francisco cordialmente em seu escritório. Após as apresentações, ele explicou o motivo de sua visita, sua busca por informações sobre seu pai e suas irmãs. Infelizmente, a maior parte dos registros antigos não sobreviveu ao tempo. Eles eram mantidos em papel e se deterioraram, explicou a diretora, folheando alguns documentos que pareciam tão frágeis quanto velhos. Mas aqui está algo que pode ajudar. Temos o nome completo de seu pai e o de suas irmãs. Por que os nomes das minhas irmãs estão aqui? Perguntou Francisco, curioso e um pouco confuso. Foram mantidos caso um dia você ou elas quisessem se reencontrar. Era uma prática comum para ajudar famílias separadas a se reconectarem no futuro, respondeu ela, entregando-lhe um papel com os nomes cuidadosamente escritos. Deixando o orfanato com apenas os nomes em mãos, Francisco sentiu uma mistura de desânimo e alívio. A esperança de reencontrar sua família parecia distante, mas ao menos agora tinha um ponto de partida. Chegando em casa, Jéssica o recebeu com uma empolgação que contrastava com seu estado de espírito. Amor, uma amiga do trabalho estava procurando por uma tia com quem perderam contato há anos. Eles contrataram um detetive particular que conseguiu encontrá-la. Aqui está o contato dele, talvez possa ajudar, disse ela, entregando-lhe um cartão com o número do detetive. Com um novo fio de esperança, Francisco ligou para o detetive e marcou um encontro em seu escritório. Lá, ele forneceu todas as informações que tinha, incluindo os nomes completos que a diretora do orfanato lhe dera. Vou começar a busca imediatamente,
prometeu o detetive, anotando cuidadosamente cada detalhe. Animado com essa nova possibilidade, Francisco saiu do escritório sentindo que, desta vez, as coisas poderiam realmente ser diferentes. 2 semanas depois, seu telefone tocou. "Encontrei suas irmãs", anunciou o detetive do outro lado da linha. "Vou continuar a busca pelo seu pai, mas já tenho os endereços delas." Segurando o papel com os endereços de Ana e Lúcia, Francisco sentiu um turbilhão de emoções. Nervosismo por se aproximar de pessoas que, apesar de serem suas irmãs, eram praticamente desconhecidas, e alegria por finalmente poder reatar laços que nunca teve a chance de fortalecer. Decidido, ele pegou as chaves do carro e dirigiu para a cidade vizinha, onde Ana morava. A viagem durou 5 horas, cada quilômetro aumentando sua ansiedade e expectativa. Ao chegar, ele estacionou seu carro na rua tranquila, observando a casa modesta, mas bem cuidada, onde sua irmã vivia. Respirou fundo antes de sair do carro, ensaiando em sua mente o que diria. "É agora ou nunca", murmurou para si mesmo, ajustando seu casaco antes de caminhar até a porta da frente. Tocou a campainha e, após alguns segundos que pareceram eternidades, a porta se abriu. Uma mulher de olhar gentil, que carregava traços familiares, olhou para ele com curiosidade. "Posso ajudar?" perguntou ela sem reconhecê-lo. "Ana, sou Francisco, seu irmão", disse ele, a voz carregada de uma emoção que não esperava sentir. O reconhecimento demorou um instante para surgir nos olhos de Ana, mas quando aconteceu, foi como se anos de separação se desfizessem em um simples, porém poderoso, abraço. "Você é bastante forte", comentou Francisco com um sorriso, surpreso pela intensidade do abraço. "Desculpe", disse Ana rindo enquanto o convidava para entrar. Dentro da casa, o marido de Ana brincava no chão com 2 pequenos, que riam alto. O ambiente era acolhedor, claramente um lar feliz e cheio de amor. Ana guiou Francisco até a cozinha, onde se sentaram à mesa, um lugar que parecia ser o coração da casa. "Eu sempre guardei a imagem de vocês, dos meus irmãos e do nosso pai no coração", confessou Ana, os olhos brilhando com lágrimas de emoção. "Eu era muito pequena, mas algumas coisas a gente nunca esquece." Francisco ouvia atentamente, tocado pela força da memória de sua irmã. "Fui criada por um casal que não podia ter filhos. Eles me deram todo o amor do mundo", continuou Ana. "Não éramos ricos, mas eles fizeram questão de que eu estudasse. Por isso me tornei advogada." "Que incrível, Ana! Você conseguiu vencer muitas barreiras", disse Francisco, genuinamente impressionado. "Sim, e eu até tentei encontrar nosso pai uma vez. Meus pais adotivos lembravam do endereço dele. Mas quando fui até lá, a casa havia sido demolida para dar lugar a uma rodovia", contou Ana, um misto de decepção e resignação em sua voz. Ana segurou a mão de Francisco, seus olhos ainda brilhando, desta vez com alegria. "Nunca pensei que veria minha família novamente. E aqui estamos", disse ela, apertando a mão dele. Francisco, por sua vez, compartilhou um pouco sobre sua própria jornada. "Eu acabei em um orfanato. Por alguma razão, nunca fui adotado e tive que sair quando fiz 18 anos. Mas, como você, também tive oportunidades. Trabalhei duro e hoje tenho um bom emprego e uma família amorosa", explicou. Ana sorriu, feliz pelo irmão. "E agora estou tentando encontrar Lúcia, sua irmã gêmea", acrescentou Francisco. "Gêmea?" Ana pareceu surpresa. Ela sabia que tinha uma irmã, mas a memória de serem gêmeas havia se esvaído com o tempo. "Sim, vocês são gêmeas, Ana", explicou Francisco, um sorriso aparecendo em seu rosto com a revelação. Animada com a notícia, Ana se levantou e foi falar com seu marido e filhos. Depois de alguns minutos, ela voltou, pronta para sair. "Vamos encontrar nossa irmã", disse Ana determinada. "Não posso acreditar que depois de todos esses anos vamos finalmente nos reunir." Francisco e Ana saíram da casa juntos, um sentimento de renovação e esperança
acompanhando-os enquanto dirigiam para o endereço de Lúcia, ansiosos por mais um reencontro que prometia ser tão emocionante quanto este. Francisco e Ana chegaram à casa de Lúcia, localizada a alguns quilômetros de distância. A residência se destacava pela aparência deteriorada e um jardim há muito esquecido, dominado por plantas mortas e descuidadas. Ansiosos, porém incertos do que esperar, eles bateram à porta. Lúcia abriu a porta e, por um momento, pareceu pronta para questionar quem eram os visitantes. Mas ao ver Ana, que era seu reflexo exato, a compreensão brilhou em seus olhos. "Francisco, Ana, o que fazem aqui?" perguntou Lúcia, seu tom de voz carregando um misto de surpresa e apatia. Sem responder, Francisco e Ana a abraçaram, um gesto que Lúcia retribuiu, embora com hesitação. Ela os convidou a entrar, guiando-os através de sua casa simples e um tanto bagunçada. Sentados à mesa da cozinha, o trio começou a conversar. Lúcia, com um olhar triste, perguntou como eles a haviam encontrado. Francisco explicou o processo, mencionando a ajuda de um detetive e as informações fornecidas pelo orfanato. "Nós também queremos tentar encontrar nosso pai", disse Ana esperançosa. Lúcia balançou a cabeça negativamente. "Vocês podem ir atrás dele, mas eu não tenho interesse em vê-lo", respondeu ela friamente. "Por que não?" Ana indagou, surpresa pela resistência da irmã. "Olhem ao redor. Vejam a casa em que vivo, a vida que levo. Sou infeliz, e tudo é culpa dele", desabafou Lúcia, com uma amargura que cortava o ar. Lúcia então revelou sua história. Foi adotada por uma família rica, que já tinha 4 filhos e não gostavam de gastar dinheiro. Ela esperava se tornar a 5ª filha amada, mas em vez disso, foi relegada ao papel de uma empregada não remunerada. "Eu nunca fui chamada de filha ou de irmã. Se recusasse fazer qualquer coisa, ameaçavam me jogar na rua", contou Lúcia, o rosto marcado pela dor das lembranças. Cansada e desiludida, Lúcia fugiu ao OS 16 anos, sobrevivendo com dinheiro que havia pegado escondido dos pais adotivos. Ana, olhando ao redor, notou uma fotografia de Lúcia com um menino e perguntou quem era. "É meu filho, mas ele mora com a avó", explicou Lúcia. "O pai dele nunca foi responsável e eu não tinha condições de criá-lo." Francisco e Ana ficaram tristes ao ouvir a história da irmã, mas prometeram ajudá-la. "A partir de hoje, você não está mais sozinha, Lúcia. Estamos aqui para o que precisar", garantiu Francisco, colocando a mão sobre a dela. Lúcia agradeceu, mas sua expressão era de quem não acreditava totalmente nas palavras de esperança. Parecia que a vida já a havia machucado demais para que pudesse esperar algo diferente agora. Francisco então mencionou a busca pelo pai. "Ainda não o encontramos, mas assim que souber de algo, eu aviso vocês duas", disse ele, tentando manter o ânimo. Ana se mostrou entusiasmada com a ideia, mas Lúcia permaneceu apática, apenas acenando em resposta. Após a visita, todos retornaram para suas casas, mas mantiveram contato por telefone. Francisco e Ana, determinados a reconstruir os laços familiares quebrados, continuaram a oferecer apoio à irmã, na esperança de que, com o tempo, Lúcia pudesse começar a curar as feridas de seu passado tumultuado. No dia seguinte, Ana chamou sua irmã para conversar algo importante com ela. Na cozinha de Ana, as 2 irmãs sentavam-se frente a frente, uma atmosfera tensa e carregada de decisões importantes pairava no ar. Ana, com seu conhecimento legal, não apenas oferecia consolo como irmã, mas também orientação profissional. "O que fizeram contigo é inaceitável, Lúcia. É crime", disse Ana, sua voz firme contrastando com o olhar ainda desconfiado de Lúcia. "Eu posso te ajudar a processá-los. Isso não só pode trazer alguma compensação pelo que passou, mas também prevenir que façam isso com outras pessoas." Lúcia, cuja vida havia sido marcada por desafios e desilusões, hesitou inicialmente. No entanto, encorajada pela determinação de Ana, concordou. "Tudo bem, vamos fazer isso."
Não espero muito, mas se isso pode ajudar alguém no futuro, já é alguma coisa, respondeu Lúcia, sua voz carregada de uma cautelosa esperança. Enquanto isso, Francisco mantinha-se ocupado com a ansiedade pela busca de seu pai. Embora as notícias tardassem, ele encontrava consolo na crescente proximidade com suas irmãs. Decidiu então organizar um churrasco, vendo na reunião uma chance de fortalecer ainda mais os laços recém-restaurados. O dia estava perfeito para um churrasco. Ana chegou com seu marido e 2 filhos, e Lúcia trouxe seu filho. Era uma reunião familiar que tinha tudo para ser alegre e descontraída, cheia de conversas para recuperar o tempo perdido. Francisco cuidava da carne na churrasqueira quando seu telefone tocou. Era o detetive. O coração de Francisco acelerou ao ouvir as palavras do outro lado da linha. Encontramos seu pai, Francisco. E não só ele, mas também sua mãe, disse o detetive hesitante. Minha mãe? Mas isso é incrível! Francisco mal conseguia conter a surpresa e a emoção. Há mais coisas que descobri, mas acho que não cabe a mim revelar. Será melhor ouvir de seu pai, continuou o detetive, deixando Francisco ainda mais ansioso. Desligando o telefone, Francisco se virou para suas irmãs, que notaram sua expressão abalada e curiosa. Eles encontraram nossos pais, anunciou ele, tentando digerir a notícia ele mesmo. Ana e Lúcia trocaram olhares carregados de emoções mistas. Ana tentou injetar otimismo na conversa. Vamos finalmente conhecer nossos pais, exclamou ela, tentando animar especialmente Lúcia, que parecia menos entusiasmada. Não estou animada para encontrar o pai, mas preciso entender por que ele nos abandonou, disse Lúcia, sua voz firme, mas seus olhos revelavam a profundidade de suas cicatrizes emocionais. Os 3 irmãos embarcaram no ônibus rumo a outro estado, corações pesados, mas cheios de esperança. O encontro prometia ser não apenas um reencontro, mas um confronto de passados doloridos e futuros incertos. A viagem, embora cheia de antecipação, era também um passo em direção à reconciliação e, quem sabe, cura. Após uma longa viagem de ônibus que se arrastou por horas, os 3 irmãos chegaram a uma cidade grande, repleta de edifícios altos e ruas movimentadas que contrastavam fortemente com a tranquilidade de suas vidas cotidianas. Exaustos, mas movidos por uma ansiedade crescente, eles se hospedaram em um hotel modesto, descansando apenas o suficiente para recuperar um pouco de energia. Não havia tempo a perder. Eles estavam perto de resolver um mistério que durava toda a vida. Chegando ao endereço que o detetive lhes fornecera, os irmãos pararam em frente a uma casa simples, porém bem cuidada. Um homem estava sentado à frente, apoiado em uma muleta, sua figura marcada pela ausência de uma perna. Observando-o, Francisco, Ana e Lúcia trocaram olhares confusos. Ele parecia jovem demais para ser seu pai, com no máximo 45 anos. No entanto, quando o homem os viu, levantou-se com a ajuda da muleta e caminhou apressadamente em direção a eles. Francisco! Ana! Lúcia! Ele gritou, com uma voz que carregava uma mistura de alegria e alívio. Francisco e Ana não hesitaram, correndo ao seu encontro e o envolvendo em um abraço apertado, mas Lúcia permaneceu imóvel, sua expressão indecifrável. Cláudio notou a hesitação dela e a dor por trás de seus olhos. Lúcia, eu sinto muito. Por tudo, disse ele, aproximando-se com cautela e estendendo os braços. Lúcia, vencida pela emoção, finalmente cedeu e o abraçou, suas lágrimas fluindo livremente. Vamos entrar, convidou Cláudio, levando-os para dentro da casa, que era tão simples quanto a fachada sugerira, mas acolhedora e repleta de plantas que traziam vida e cor ao ambiente. Uma vez acomodados, Lúcia não perdeu tempo. Por que nos abandonou? Perguntou ela diretamente, a voz trêmula, mas firme. Francisco interveio com outra questão que lhes queimava por dentro. Você é realmente nosso pai? Você parece jovem demais para ser.
Cláudio suspirou profundamente, uma expressão de resignação atravessando seu rosto. Não, eu não sou o pai de vocês, revelou, deixando os 3 irmãos em choque. Ana foi a primeira a encontrar sua voz. Quem é você, então? Perguntou ela, a confusão e a surpresa marcando cada palavra. Eu sou o tio de vocês, disse Cláudio, levantando-se com alguma dificuldade e caminhando até a janela, onde uma rosa solitária florescia no parapeito. Ele olhou para a flor, perdido em pensamentos por um momento, antes de se virar para enfrentar os irmãos que aguardavam uma explicação. Essa rosa sempre me lembra da minha irmã, da mãe de vocês, começou Cláudio, sua voz embargada pela emoção. Há muito o que contar, e a verdade é complicada, mas estou aqui para explicar tudo, para finalmente dar a vocês as respostas que merecem. Os irmãos se entreolharam, a surpresa dando lugar a uma curiosidade intensa. Eles se ajeitaram em seus assentos, preparando-se para ouvir a história que Cláudio tinha para contar. Uma história que prometia revelar os segredos de um passado há muito enterrado. Cláudio se ajeitou em sua cadeira, olhando para Francisco, Ana e Lúcia, que esperavam ansiosamente por respostas. A luz suave da tarde se filtrava através da janela, iluminando as páginas de um passado doloroso que ele estava prestes a revelar. Letícia era minha irmã mais velha, começou Cláudio, sua voz baixa e carregada de emoção. Crescemos juntos, apenas nós dois, sem pais. A vida nunca foi fácil para nós, e Letícia, ela sempre sonhou com mais, com uma vida diferente, cheia de posses e conforto que nunca tivemos. Ele pausou, olhando para cada um de seus sobrinhos, vendo a imagem de sua irmã em seus rostos. Quando Letícia engravidou de Francisco, foi um momento difícil, mas ela tentou se manter forte. E então, alguns anos depois, vieram Ana e Lúcia. O pai de vocês, ele nunca esteve realmente presente e logo os abandonou. E não muito tempo depois da chegada das gêmeas, ele faleceu. Cláudio suspirou, a memória ainda fresca e dolorosa. Pouco depois, sua mãe deixou um bilhete para mim. Ela estava desesperada, querendo escapar da vida que odiava. No bilhete, ela disse que ia atrás do sonho dela e me deixou vocês 3. De repente, eu, ainda muito jovem, me vi sozinho com um menino pequeno e 2 bebês. Os irmãos absorviam cada palavra, as emoções visíveis em seus rostos. Eu fiz o meu melhor por vocês, criando-os como se fossem meus próprios filhos. Mas então, eu adoeci, continuou Cláudio, sua voz falhando um pouco. Foi uma doença grave e espalhou-se rapidamente. Os médicos não davam esperança de sobrevivência. Ana cobriu a boca com as mãos, lágrimas nos olhos, enquanto Francisco segurava firmemente a mão de Lúcia. Havia uma chance para um tratamento em outro estado. Gratuito, mas eu sabia que minhas chances eram mínimas. E eu não podia levar vocês comigo nessa incerteza. Consegui que 2 casais amigos adotassem Ana e Lúcia. Mas Francisco, eu não encontrei ninguém que pudesse cuidar dele. A única opção que me restou foi deixá-lo em um orfanato. Algo que me doeu profundamente. Cláudio olhou para Francisco, cujos olhos estavam marejados de lágrimas. O tratamento foi longo e árduo. Por fim, contra todas as expectativas, eu sobrevivi. Mas a doença custou-me a perna e as dificuldades na nova cidade impediram meu retorno. Com o passar dos anos, temi que vocês crescessem me odiando. Ou pior, que me esquecessem. O silêncio se estendeu por um momento, pesado e denso. Por que não tentou nos encontrar antes? Perguntou Ana, a voz trêmula. Eu estava com medo, admitiu Cláudio, simplesmente. Medo de que vocês tivessem vidas melhores sem mim e que minha aparição só trouxesse dor. Além disso, já havia passado anos. Lúcia, que até então tinha permanecido mais reservada, finalmente falou. Foi difícil, sim. A vida não nos poupou, mas agora sabemos a verdade. E isso muda muita coisa. Os 3 irmãos se olharam,
A revelação de sua verdadeira origem e as circunstâncias que os separaram de Cláudio, tecendo uma nova tapeçaria de sentimentos e conexões entre eles. Aquele encontro, carregado de revelações e emoções, foi apenas o início de uma nova jornada para a família reunida, uma jornada de cura, entendimento e talvez de perdão. Os irmãos, ainda processando a enxurrada de revelações, sentiam uma mistura complexa de emoções. Embora Cláudio não fosse seu pai biológico, eles continuavam a chamá-lo de pai, um testamento para o amor e cuidado que ele demonstrou ao longo dos anos mais críticos de suas vidas. Depois de uma longa conversa e diante da realidade de Cláudio em outra cidade, os irmãos propuseram que ele voltasse com eles, uma oferta que ele aceitou com um sorriso triste e grato. De volta à cidade natal, Francisco, Ana e Lúcia encontraram um lugar confortável para Cláudio viver. A vida parecia finalmente oferecer uma trégua e Lúcia recebeu uma boa notícia. O processo contra o casal que a adotara resultara em uma vitória. O dinheiro do processo proporcionou a ela não apenas um alívio financeiro, mas também a chance de melhorar sua qualidade de vida. Com a ajuda de Francisco e Ana, Lúcia conseguiu um emprego melhor, que lhe permitia passar mais tempo com seu filho. Algum tempo depois, os irmãos se reuniram para enfrentar mais um capítulo de seu passado. O encontro com Letícia, a mãe que os havia abandonado. Chegando à casa dela, ficaram boquiabertos com a magnitude da fortuna que ela havia acumulado. A residência era imensa, cercada por um grande portão e habitada também por empregados. Sua entrada foi prontamente aceita ao anunciarem seus nomes. Dentro da casa, o luxo era palpável, cada detalhe refletindo a riqueza que Letícia acumulara. Encontraram-na na sala de estar, uma figura de elegância sentada em um sofá luxuoso. Ao vê-los, Letícia começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Cláudio, sempre o mediador, aproximou-se dela. "Por que está assim, Letícia?" perguntou suavemente. Entre soluços, Letícia desabafou. "Estou envergonhada por tudo que fiz. Fugi e casei com um homem muito mais velho, que era rico. Ele faleceu anos depois, deixando tudo para mim. Eu sempre quis essa vida de luxo, mas agora..." Ela hesitou, olhando ao redor da sala opulenta. "Tudo parece tão vazio. Tive pavor de sair de casa nos últimos anos, e a culpa pelo que fiz a meus filhos e a você, ela me consome." Cláudio a abraçou, tentando oferecer algum conforto. "Está tudo bem agora", disse ele, sua voz um bálsamo para a dor dela. Francisco, Ana e Lúcia observavam silenciosamente, ainda incertos sobre seus sentimentos em relação à mulher que lhes deu a vida. Era evidente para Cláudio que a jornada para eles aceitarem Letícia como mãe seria longa e talvez nunca se completasse totalmente. Nos meses seguintes, os três irmãos reforçaram os laços entre si, vivendo juntos como uma família que se esforçava para incluir tanto Cláudio quanto Letícia em suas vidas. Cláudio visitava frequentemente, sempre uma presença acolhedora e amada. Letícia, por sua vez, encontrava-se lutando para ganhar um lugar na vida dos filhos. Seu arrependimento era genuíno, mas as décadas perdidas pesavam contra ela. Ela sabia que cada pequeno espaço que ocupava na vida de seus filhos era uma batalha árdua contra o passado e suas próprias escolhas. Assim, enquanto Cláudio encontrava facilidade em ser parte da vida dos filhos que criara, Letícia enfrentava cada dia como um desafio, esforçando-se para se redimir e reconstruir pontes há muito queimadas. A família, agora reunida, navegava pelas águas tranquilas e tempestuosas de seu complexo relacionamento, cada membro adaptando-se à nova realidade de seu mundo expandido.